A você que fica, já convido você para vir comigo ao Salmo de número 104. Você deve estar lembrado, se tem sido assíduo, realmente semana passada nós estivemos aqui, mas em virtude do nosso encontro de jovens, nosso 11º encontro de jovens, e hoje retornamos na nossa exposição do Salmo 104, Salmo este que temos trabalhado já na verdade, três semanas, Fomos do verso 1 a 5 a 4, depois fomos do verso 5 a 9, hoje do verso 10 a 15 e até chegarmos lá no fim, que é o versículo número 35. Já falamos sobre como esse salmo ele realça a criação de Deus. Você vai perceber que o tempo todo ele vai falando sobre a maneira como Deus criou, a variedade de obras que Deus fez. Ele fala, por exemplo, no verso número 2, fala da luz. Ele fala das águas no verso 3, falará hoje de novo. Fala dos montes, dos limites que Deus estabeleceu. Hoje falará das plantas, do vinho, do azeite. Mais adiante ele vai falar do sol. Depois falará do ar que respiramos. Eu penso que esse salmo ele se encaixa muito bem naqueles momentos de ações de graça que nós ressaltamos o aspecto ordinário das bênçãos de Deus. As bênçãos ordinárias de Deus que estão lá semanalmente, e que às vezes a gente não valoriza. Talvez Patrícia hoje esteja valorizando muito um joelho bom, não é? Quando a gente geralmente tem um problema, uma dificuldade em algo, a gente percebe como aquele algo, ao funcionar bem, é uma grande bênção para a nossa vida. Meus irmãos, me permitam vir do verso 1 ao 15, para que a gente lembre o que a gente já trabalhou até então, tá bom? Verso de número 1 a verso número 15, diz assim a santa palavra do Senhor. Percorreremos tão somente hoje em exposição, verso 10 a 15. Assim diz a santa lei do nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento das Tuas moradas, da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile nem tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram à voz do Teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa para que não puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes, a partir daqui nossa exposição, rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Verso 11, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de Tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Vamos orar uma vez mais? Deus bendito, cá estamos de novo com a Escritura aberta diante de nós. A Tua palavra, a Tua lei, o Teu mandamento. E pedimos a Tua misericórdia e graça para que abra o entendimento nosso, a fim de entendermos as maravilhas da Tua lei. Sem a ação do Teu Santo Espírito, talvez existirá outras coisas mais interessantes para a nossa mente num momento como esse. A gente divaga em muitas ocasiões. Nos ajude, Senhor,
a trabalhar juntos aqui, a fim de que realmente possamos entender a Tua palavra. E como nos diz 1 Coríntios 14, a edificação ela passa pela compreensão. Se porventura não compreendermos, não há edificação. É por essa razão que a atenção se faz muito necessária. Que o Senhor nos ajude a tornar um trecho curto, mas rico, de maneira bem clara. Que o Teu povo assim entenda e aplique, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, fazendo com que tudo que escutaremos hoje possa reverberar, não apenas hoje, mas ao longo da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor. Nós assim Te oramos, no nome do precioso Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu sigo mantendo como tema dos meus sermões no Salmo 104, a frase inicial no verso número 1, que diz: Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente. Porque à medida que o salmista aqui avança na exposição, avança no que ele vai escrevendo aqui para o povo de Israel, automaticamente é como se ele retornasse ao verso número 1. Senhor, como Tu és magnificente, como Tu és majestoso, como Tu és maravilhoso. O que o Senhor faz, o que o Senhor é encantador. Basicamente é isso que ele está tentando nos dizer. Então, volta e meia, eu acho que é muito saudável nós entendermos o que ele diz e retornar para: Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és magnificente. Olharmos o verso 10 a 15 e retornar a ele dizendo: Senhor, Tu és magnificente. Ou o que cantamos aqui, nós cantamos agora há pouco, né? Meus irmãos, sem dúvidas, alguns acontecimentos dessa e da outra semana chocaram o mundo. E certamente essa foi uma das imagens, talvez, que você mais assistiu na televisão essa semana. O submarino que foi com bilionários para verem o famoso Titanic. O submarino lamentavelmente implodiu e todos morreram, aquelas 5 pessoas. Por outro lado, eu não sei também se você viu essa outra cena aqui. Não sei se você chegou a escutar, a ver. O número de imigrantes mortos na tragédia ainda é um mistério, mas no dia 14 de junho, no nosso mês aqui, um barco pesqueiro carregado de paquistaneses, afegãos e sírios afundou nas proximidades de Pilos, lá na Grécia. Essa foi a notícia num dos jornais que saíram, com mais de 500 pessoas mortas em tragédia na costa da Grécia. Fato é que ainda não se sabe, ainda não chegou a um cômputo geral, mas estimativas falam que o barco abrigava, escute, entre 450 a 700 pessoas, e dentre esse número aí nós tínhamos 100 crianças lá dentro. Uma estimativa das Nações Unidas afirma que mais de 500 pessoas estão desaparecidas do naufrágio que ocorreu desses imigrantes. E eu penso que eu acredito que nem se faz necessário tanto, eu optei por isso hoje, para a gente refletir sobre essas questões à luz do Salmo 104, mas acredito que você já refletiu à medida que você se deparava com essas notícias essa semana. Eu não quero nem entrar no mérito sobre essa questão de que o submarino lá do Titanic teve mais divulgação pela mídia. Meu intuito não é nem entrar nessa questão, mas o meu intuito é que você possa refletir sobre a vida à medida que tantas vidas partiram de maneira tão trágica. Eu penso que você e eu devemos valorizar aquilo que na verdade tem valor, o que realmente tem valor. E nessas ocasiões a gente começa a pensar exatamente naquilo que tem valor. Não tem quando a gente vai num funeral, quando a gente vai num velório. Num dos últimos que eu fui, da mãe de um grande amigo meu, quando o caixão já estava lá embaixo e os coveiros lá estavam finalizando todo o seu trabalho, a filha começou a dar a benção à sua mãe. E ela dizia assim: a benção, mãe, a benção, mãe. E não havia nenhuma resposta. E ela dizia: durma bem, se precisar de alguma coisa é só me chamar. Essas eram as palavras daquela mulher. E Tony, são nesses momentos que a gente lembra
de coisas tão valiosas como a bênção dos nossos pais, como o valor de pais, como o valor de coisas pequenas, mas que se tornam gigantescas quando nós nos deparamos com circunstâncias assim. E eu entendo que um texto que muito nos ajuda nisso é um texto lá de Eclesiastes que diz assim, capítulo 7, verso 2 e 4, ele diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração, ou seja, e os vivos refletem naquilo que estão olhando, observando na casa do luto. Verso 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto. Por quê? Por conta de tudo que lá aprendemos. Mas o dos insensatos na casa da alegria. Então acredito que a gente pode ponderar sobre essas questões que essa semana aconteceram, e parece não fazer tanto sentido com o que nos diz o Salmo de número 104, mas você vai perceber, pelo menos eu entendo que sim, a gente pode refletir muito sobre aquilo que Deus faz e sobre como não valorizamos, como não agradecemos, como nem externamos gratidão a Deus, Lúcio, por aquilo que Deus tem nos concedido. Se não, veja, o nosso tema volta a ser: Senhor Deus meu, como Tu és magnificente. Mas o primeiro tópico que eu quero trabalhar com você, do verso 10 a 12, é como Deus age nesse mundo. Por exemplo, como os animais, Ele sustenta os animais. Se não, venha junto comigo, eu estou no verso número 10, ele diz assim, George: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Meus irmãos, nós temos aqui um contraste com o versículo de número 9, por isso chama a sua atenção para o verso 9. Olha o que ele diz, verso 9: puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Ou seja, Deus impôs limites ao mar, por isso que ele não avança. A gente discorreu sobre isso há 15 dias. Deus põe limites ao mar, por isso que ele não nos engole, por isso que não morremos afogados. Deus impõe limites ao mar, verso 9. Verso de número 10, ele diz: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Olha que coisa interessante. A água, o inimigo em potencial da vida na terra, verso de número 9, porque ela poderia nos encobrir, foi subordinada para se tornar o nosso meio de sustento, servindo a Deus ao servir as criaturas que Deus criou. Trocando em miúdos, o que o autor está dizendo com esse contraste, pelo menos para mim, é que Deus faz o que quer, como quer, com aquilo que Ele criou. Ao mar Ele põe limites, em outro lugar Ele faz rebentar as torrentes de água, ou como ele faz aqui, fala as fontes no vale, cujas águas correm. Essas são duas coisas, ou pelo menos gostaria de destacar duas coisas nesse contraste que ele faz aqui do verso de número 9 com 10. Primeiro, que Deus faz com que águas avancem, fluam. Logo, quando as águas do mar estão restritas, confinadas ali, como você e eu sabemos, é o Senhor que define os seus limites. E quando sai com liberdade, é Deus que as envia. Essa é a primeira coisa. Ele limita, Ele envia. Ele envia, Ele limita. Ele tem controle absoluto sobre as águas. A segunda coisa, ele diz algo interessante. Tendo falado das águas salgadas do mar e os seus limites, em seguida ele trata de águas doces e potáveis, e nisto ele elogia e descreve outro exemplo da sabedoria, do poder, da bondade e da providência de Deus no doce e no salgado, no mar e na terra. Esse é o Deus que nós servimos e que tem controle sobre todas essas coisas. Na verdade, há água suficiente no mar, suficiente para nos afogar, mas escute, nenhuma gota lá no mar para nos refrescar se estivermos com sede. Por isso, o que é que Deus faz? Deus graciosamente proveu água apropriada para ser bebida, e a menos que tivéssemos água para beber, todos os gêneros de criaturas vivas, elas jamais existiriam. O autor sagrado, portanto, presta atenção,
reconhece a importância da água no sustento dos animais e das pessoas e deu crédito total a Deus por cuidar dessa questão que nos é crucial e indispensável. E eu aqui arranco a minha primeira lição da noite com você para dizer exatamente o seguinte: que aquele que desejar ter a sua alma regada deve ir a Deus, deve ir a Cristo. Ele é aquele que dota ou que tem o domínio sobre as águas. Ele é capaz de nos trazer refrigério, Ele é capaz de nos refrescar. Eu não sei se você lembra dessa passagem, mas ela se encontra lá em João, capítulo número 4. É a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus fala exatamente disso, já que a gente está falando de águas. Jesus, capítulo número 4, verso número 10, diz assim, me acompanhe, está aí no texto, no Data Show. Ele diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, olha que coisa, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mais adiante Jesus revela quem é essa água da vida. Ele diz: sou eu, a água da vida. Trocando em miúdos, o que ele está dizendo é que ele impõe limites ao mar, ele faz com que fontes jorrem, e ele é capaz de saciar a sua sede. Com água, ele entende, é a especialidade da casa, ele sabe como manusear muito bem as águas. Mas observe, o autor continua mostrando o cuidado de Deus com a sua criação. Se não, veja, eu estou no verso de número 11, olha o que diz: dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Veja, os animais aqui em destaque, né, são um dos grandes beneficiários das águas. A pergunta que eu fiz, não sei você, mas a pergunta que eu fiz quando eu estava meditando, preparando esse texto, é exatamente a seguinte: quem mais poderia dar-lhes de beber se o Senhor não fizesse? Quem poderia matar a sede desses animais se Deus assim não fizesse? Naturalmente a nossa resposta é ninguém. O que significa dizer que todos os animais que estão nessa terra, inclusive os seres humanos, eles dependem exatamente desse benefício que Deus concede. Uma das lições disto é que onde Deus concede vida, e essa é uma das coisas que eu acho que você concordará comigo, onde Deus concede vida, Ele provê um meio de sustento e cuidado para todas as criaturas que Ele assim criou. E é por essa razão que toda essa fauna, todos esses animais, eles são assistidos pelo próprio Deus. Observe algo, ele diz assim, parte B do verso 11, ele diz: dão de beber a todos os animais do campo, e ele diz: os jumentos selvagens. A pergunta que eu fiz também ao indagar esse texto foi exatamente o seguinte: se ele fala em todos os animais do campo, qual a necessidade dessa fala especial aqui com esses jumentos selvagens? Para que esse destaque aqui para os jumentos selvagens, já que também são animais do campo? E eu encontrei algumas respostas interessantes. Eu penso que ele faz esse destaque ou esse contraste aqui entre animais do campo e jumentos selvagens por algumas razões. Primeira delas é que a expressão animais do campo pode se referir aos animais domesticados, e os jumentos, obviamente selvagens, seriam, eu não sei nem se tem essa palavra, os indomesticáveis. Domesticados, indomesticáveis. Pode ser por isso. Sendo assim, qual é o ponto? Os indomesticáveis seriam sem uso para nós, os seres humanos, sem uso para o homem, porém eles também são bem-vindos para matar com elas, ou seja, com as águas, a sede que eles têm. Eles não são desprezados por não nos servirem, já que nós não conseguimos domá-los. Eu e você os desprezamos, Deus não os despreza. Segunda razão que eu acho que é importante aqui, é que os jumentos selvagens são
proverbialmente animais independentes. Está lá em Gênesis capítulo 16, está lá em Jó capítulo 39. E Deus supre os dependentes, e aí deixa eu colocar as aspas, os independentes. Deus supre a ambos. Na verdade, todos são dependentes do sustento de Deus. Terceira razão pela qual ele faz essa distinção é que os jumentos selvagens encontravam água nos desertos secos, áridos, inférteis, estéreis. Deus os sustenta exatamente lá. Não é à toa. Os domesticados, ou aqueles que nós temos próximos a nós os alimentamos, nós colocamos água para eles, nós damos banhos neles, nós cuidamos deles. Mas quem que cuida daqueles que estão no deserto? Quem que cuida daqueles que estão em lugares áridos, lugares secos, lugares inférteis, estéreis? Quem cuida? Deus cuida deles lá no deserto, nos lugares secos, nos lugares estéreis. Pode-se então perguntar, por que o profeta diz que os animais do campo, e essa foi uma terceira pergunta que eu fiz ao texto, por que o profeta diz que os animais do campo e os jumentos selvagens matam sua sede, no lugar de dizer que os homens matam sua sede? Por que essa ênfase nos animais e por que não a ênfase em nós? E eu penso que na verdade é uma ênfase para nós ao usar os animais, porque não destacar os homens aqui e sim os animais tem como propósito uma coisa linda. E eu queria que você pudesse prestar atenção. A coisa linda é porque o propósito do salmista é aumentar nossa confiança em Deus ao enaltecer a bondade dele, que cuida, supre, sustenta todos os gêneros de animais, até a sua criação bruta, que são os jumentos selvagens. Pergunta: será que ele não cuidaria de nós? Ele cuida da sua criação bruta. Não cuidaria ele do seu povo? Não cuidaria ele de mim, de você? Essa é a segunda lição que eu espero que você aprenda. É que se Deus cuida das feras do campo, incluindo até os mais selvagens, não cuidará ele do seu próprio povo? A resposta é óbvia, e você sabe tanto quanto eu. Ele cuida e cuidará do seu povo. Verso número 12, acompanhe comigo. Ele diz assim: junto delas tem as aves do céu, o seu pouso e por entre a ramagem desferem o seu canto. As aves do céu não são esquecidas. É interessante porque você percebe que ele está pegando de tudo que é lugar. As aves do céu não são esquecidas porque Deus providenciou para esse tipo de vida também. Deus providencia algo. As aves do céu e os animais do campo têm o seguinte em comum, e tudo isso tem a ver com Deus e o seu cuidado com a sua criação, mas não só com a sua criação nesse aspecto de animais. Ele está falando a nosso respeito. Então o que ele está tentando nos dizer é: o que as aves do céu e os animais do campo eles têm em comum? O que eles têm em comum? Resposta: que ninguém cuida deles. Quer dizer, Deus cuida deles. Olha que coisa linda isso aqui. Animais do campo, aves do céu. O que há em comum é que ninguém cuida desses seres. Deus cuida deles. Isso nos lembra o texto que lemos no início da nossa meditação, no início do nosso culto aqui, Mateus capítulo número 6. Lembra que Jesus usa o exemplo das aves para mostrar seu cuidado por nós? Lembra? Ele diz assim, Mateus 6, 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha que coisa interessante. Nós, os santos, os crentes, os cristãos, eles são comparados às aves, fracos, dependentes, indefesos, fáceis de serem apanhados em armadilhas, fáceis de serem destruídos. Mas por que não são? Porque a providência divina cuida deles.
a providência divina cuida de cada um de nós. Volte ao verso 12 uma vez mais. Olha o que diz: junto delas tem as aves do céu, o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. A imagem que ele está retratando aqui é de uma cachoeira ou de águas que vêm dos montes, o barulho da queda d'água, árvore com seus ramos sendo embalado com as doces notas dos pássaros, compondo uma música harmoniosa. Então a cena é mais ou menos essa aqui. Olha que coisa interessante. Porque ele falou aqui dos animais ou dos jumentos selvagens que via de regra estavam em desertos inférteis, áridos, secos. Mas é interessante o que ele está dizendo aqui no verso número 12, porque ele está tentando retratar que nenhum campo é tão estéril que não tenha árvores crescendo aqui e ali, que não tenha o canto das aves. Nenhum deserto é tão estéril que Deus não coloque um canto de pássaro. Nenhum deserto é tão seco que Deus não coloque um ramo de árvore verde, para inserir esperança no coração daqueles que lá estão. Porém, me permita destacar uma coisa interessante que certa vez li. Aproveitando a menção que aqui é feita do canto dos pássaros, pense em um belo lugar, e no canto mais belo que você já ouviu dos pássaros, em um lugar paradisíaco. Pense o lugar mais encantador com o canto dos pássaros que você já teve. Certa vez alguém disse assim, me escute, olha o que essa pessoa disse: Senhor, que música deste aos santos no céu, quando deste aos homens maus tal música aqui na terra. Essa coisa encantadora, linda, bela, dos cantos da água que cai, das árvores com seus ramos, que nos deixam encantados com todo esse cenário. Essa pessoa diz: que música é que é oferecida ao povo que está nos céus, se já na terra, para com os homens maus, o Senhor faz algo tão impecável, tão belo, tão glorioso, tão encantador, que nos arrebata o coração. Meus irmãos, essa deve ser uma das coisas que deve encantar o nosso coração, fazendo-nos ansiar pelo local que viveremos para todo sempre. Segunda coisa, veja que ele nos disse que Deus sustenta os animais, para que eu e você possa ver no sustento dos animais que Deus é mais do que suficiente para cuidar daqueles que não são animais, mas que é o seu povo. Segundo lugar, verso de número 13 a 14, você verá que Deus alimenta a sua criação. Se não, pule comigo, eu estou no verso 13. Olha o que ele diz no verso 13: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Veja, os montes aqui. Os montes são uma referência às regiões mais elevadas. Essa é a ideia do salmista aqui. O que você pensar de mais alto, montes é a ideia. O local, o ápice, montes. É isso que ele quer dizer. É uma referência às regiões mais elevadas. Então a ideia aqui é de Deus morando lá no alto, acima de todas as coisas, inclusive dos montes, que são os lugares mais altos. E aqui eu penso que nós temos algo bem interessante. Olha só, como os montes são altos demais, ou para ser regados por rios, por riachos, por cachoeira, o próprio Senhor os refresca com as águas das chuvas. Olha que coisa linda isso aqui, presta atenção. Esse é o ponto interessante. Geilza, Patrícia, Arthur, Rebeca, olha a beleza disso aqui. Onde os homens não alcançam, os montes, os lugares mais altos, intocáveis, onde os homens não alcançam, o Senhor alcança. Penso que esse é o ponto.
aqueles a quem ninguém mais pode chegar, nesse caso regar, Deus é capaz de regar. Essa é a beleza disso aqui. Verso número 13, parte B. Do alto de tua morada regas os montes. Aí ele diz: a terra farta-se do fruto de tuas obras. Uma das obras de Deus é exatamente a chuva. Com ela a terra é regada, a semente germina, as árvores se desenvolvem e frutificam, a verdura brota, os vegetais e os legumes eles aparecem, os animais bebem da sua água, os pássaros cantam, enfim a terra farta-se do fruto das tuas obras. Todo esse encanto que os nossos olhos e os nossos olhos enxergam, os nossos ouvidos ouvem, todo esse encanto é o fruto farto das obras de Deus atuando nesse mundo. Salta para o verso 14, olha o que ele diz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tires o seu pão. Veja, o capim, o pasto cresce, pois os animais, o gado precisa ser alimentado tanto quanto eu e você, tanto quanto os homens. O sustento da vida humana, assim como animal, vem da terra, amaldiçoada por Deus, mas em vários aspectos, para o nosso bem, para o nosso benefício, ela foi abençoada por Deus. O Senhor faz com que cada folha verde brote, e com que cada espiga, por exemplo, de milho amadureça, para que a gente possa comer assado, cozinhado, canjica, pamonha, xerém, seja o que for, com a nossa bela culinária paraibana. Tudo isso está diante dos nossos olhos. Veja essa expressão aqui, ó, fazes crescer a erva. Eu não tenho a menor dúvida que isso aqui está para humilhar a mim e a você, está para nos humilhar. Fazes crescer a erva, sabe por quê? Para que todos saibam que todas as forças humanas juntas, unidas aqui, não podem fazer nada, nem mesmo fazer a erva crescer. Você planta, você rega, mas fica lá. Você não pode fazer, né, um trabalho lá, alguma coisa desse tipo. É Deus que faz a erva crescer. É Deus que faz com que ela germine. É Deus e é Deus. Parte B do verso 14. Ele diz: para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O homem teria de trabalhar no campo para cultivar e gerar sustento para a vida. Deus usa o serviço dos agricultores, e essa é uma das coisas interessantes. Deus usa o serviço dos agricultores e dos criadores de gado, de animais, para nos prover de alimento, mas em última análise, você não pode perder isso de vista, Deus é o provedor. Meus irmãos, o pasto e os cereais são um presente de Deus para os animais e a humanidade. Aqui se encontra uma das razões para que todo crente, todo evangélico, você possa ver, de vez em quando você o encontra, talvez num shopping, num restaurante, quando a comida chega e o prato está diante dele, via de regra ele faz assim, ó. Sabe por quê? Porque ele entende que aquele prato que está diante dele é fruto da graça de Deus, e nós temos o dever de agradecer a Ele pelo pão nosso de cada dia. Ele entende que essas refeições são um lembrete contínuo de que o que está diante dele para suprimento veio de Deus, ainda que Deus tenha utilizado várias mãos para que esse prato chegasse diante dele. É por isso que nós oramos antes das refeições, agradecendo ao Deus eterno pela sua graciosa bondade em fazer com que cada caroço de feijão, grão de arroz, carne, seja lá o que for, esteja diante de nós. É fruto da graciosa mão de Deus que nos presenteia com pão. Disse que na festa da Páscoa, antes de partir o pão, os israelitas, eles tinham o costume de dizer, escute, diziam assim: louvado seja o Senhor nosso Deus, tu Rei do mundo, que produziu o nosso pão da terra. E aí comiam as refeições.
E já que estamos falando em pão, não esqueçamos daquele que disse ser o pão da vida. Lembra? Ele disse assim em João 6,35, ele disse: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, presta atenção nisso, que é uma das coisas mais lindas que essa passagem tenta nos ensinar, aliado a João, capítulo de número 6. Ou seja, Deus, Ele satisfaz tanto o corpo como a alma. Ele satisfaz com o pão da terra, assim como com o pão do céu. Ele lhe satisfaz por completo. E é por isso que ele diz que ele é quem dá o pão da terra. Salmo 104, verso 14. É ele o pão do céu, Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é lindo, porque ele está dizendo simplesmente para mim e para você que ele é tudo o que você mais precisa. A gente corre de um lado para outro buscando uma série de coisas, mas você não pode esquecer de que ele é tudo o que você mais precisa, tanto no físico como no espiritual. Enquanto você não entender isso, você procurará satisfazer a sua fome e a sua sede em outras coisas que não trarão satisfação plena. Não trarão satisfação plena. Além de nos fornecer o necessário, ele vai além. Já falamos que ele sustenta os animais, verso 10 a 12. Já falamos que ele alimenta, cuida da sua criação, verso 13 a 14. Terceiro e último lugar, verso de número 15, nos mostra que ele nos abençoa grandemente. Veja verso 15, ele diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Verso 15, parte A. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho alegra, o vinho revigora o ânimo quando usado com sobriedade e moderação. É óbvio que o vinho era vinho mesmo. Alguns dizem, enfim, eu não quero entrar no mérito dessa questão, era bem polêmica, eu não quero nem entrar nesse aspecto. Mas o fato é que você vê o tempo todo nas escrituras alguns homens que abusaram do vinho, que certamente o próprio texto de Efésios no capítulo número 5 fala que não devíamos ou não deveríamos nos embriagar com vinho, que obviamente se você tomasse o vinho, não de forma moderada, chegava à embriaguez. Então é bobagem dizer que o vinho daquela época não continha um teor de álcool, né? Mas essa não é a questão. Eu penso que o autor aqui ele está ressaltando a importância do vinho, até porque hoje também nós sabemos de alguns benefícios para a saúde que o vinho traz. Alguns dizem que ele reduz o risco de AVC, fortalece o coração, reduz o colesterol ruim, reduz o risco de diabetes, melhora o sistema imunológico, enfim. Infelizmente, esse é um ponto bem interessante. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que o homem converte bênçãos em maldições. Uma coisa boa o homem é capaz de transformar numa coisa ruim quando usa de maneira equivocada. E é interessante porque, como falei, desde os tempos antigos os homens convertem bênçãos em maldição. Noé, por exemplo, bebeu a ponto de os seus filhos terem que assisti-lo, ajudá-lo. Consumido em excesso, sem dúvida alguma, o vinho é um problema. Desfrutado com moderação é algo que o homem deveria dizer: graças a Deus pelo vinho. Graças te damos, Senhor, por essa bênção que revigorar e nos anima. Parte B, verso de número 15, ele fala sobre o azeite que lhe dá brilho ao rosto. Os orientais usam azeite muito mais que nós. Eles utilizam os óleos perfumados e consideram o brilho do rosto como um emblema de alegria. É por isso que para a gente às vezes não faz muito sentido, que azeite, né, dona Adriana, a gente vai logo para a comida. Mas não era muito a ideia dos orientais. Os antigos, eles usavam o azeite para embelezar os seus corpos. Ruth, por exemplo, se ungiu para embelezar-se. Está lá, Ruth capítulo 3, verso número 3. Ao mesmo tempo, o azeite era utilizado
de maneira medicinal. O azeite tinha muitos benefícios, mas o realce aqui do autor é que ele dá brilho ao rosto. Mas veja ainda uma terceira coisa que ele fala. Finalzinho do verso 15 ele diz: e o alimento que lhe sustém as forças. A gente tem até um ditado, né? Que saco vazio não para em pé. E a gente geralmente usa esse ditado para comida. Energia e força vêm do alimento. Mas se você não percebeu, o que ele está fazendo aqui é algo muito interessante. Ele pega 3 elementos que são representativos de todas as coisas que nós necessitamos para alegria, vinho, para beleza, azeite, para força, alimento. Não me parece ser à toa que 2 destes elementos, eles estão exatamente contidos lá na ceia do Senhor. Eles estão presentes na ceia do Senhor. E se levarmos em consideração que o azeite e o óleo é um símbolo da ação do Espírito Santo, eu penso que nós temos muita coisa interessante aqui. Portanto, Deus deve ser louvado por todos os produtos do solo, dos quais nenhum poderia vir até nós, não fosse por sua bondade e graça. Então, presta atenção, eu já estou dando contornos finais à nossa meditação da noite. O que é que o verso 10 a 15 do Salmo de número 104 pode nos comunicar, além de tudo que já nos comunicou? Eu penso que tem uma verdade muito interessante, que é preciso a gente destacar, e é a seguinte: é que desde que você está ou esteve no útero de sua mãe, você já encontrou um mundo dotado de todas as coisas para o seu sustento. Deus já preparou esse mundo para que eu e você fôssemos sustentados por tudo que Ele nos coloca à disposição. Eu destaco 2 coisas e caminho aqui para encerrar. A primeira delas é que se esta terra transitória, passageira, está tão cheia de coisas boas de Deus, nós vimos água, nós vimos animais, o canto dos pássaros, as plantas, as árvores e os seus ramos, o pão, o vinho, o azeite. A pergunta é: se a terra transitória passageira está tão cheia das coisas boas de Deus, o que será da terra que se chama de eterna, de que não é transitória, que será o nosso lar para todo sempre? Segunda coisa, o texto disse que Ele envia os animais do campo, os jumentos selvagens para os pastos, bem como para matarem a sede. E o que é que acontece com os animais dos campos, os jumentos selvagens, quando eles são alimentados e são saciados na sua sede? Sabe o que acontece? Eles se contentam com aquilo que lhes é dado. Agora a conversa é conosco. Não deveríamos nós, seres humanos, filhos de Deus, não deveríamos nós sermos mais gratos por perceber que somos ricamente abençoados à luz de tudo que Ele coloca à nossa disposição? Ele não somente nos dá pão, Ele não somente nos dá água, Ele nos dá azeite, Ele nos dá roupas, Ele nos dá família, trabalho. Que mais? Os animais se contentam com alimento e com água, e estão contentes. Eu e você temos um leque absurdo de tantas outras coisas, e pasmem, não estamos contentes. Você percebe como nós somos ingratos
diante de tantas coisas que o nosso Deus nos concede. Deixa eu encerrar com uma história, na verdade é um vídeo que eu acredito que muitos de vocês chegaram a ver. Se não, eu quero compartilhar com você. Eu assisti esse vídeo faz pouco tempo. E o vídeo era o seguinte: era uma entrevista com uma mulher, onde a entrevistadora fazia algumas perguntas na tentativa de aguçar algo muito importante na sua visão. A entrevistadora disse assim para a entrevistada, ela disse: me diz uma coisa, se eu te desse hoje R$1 milhão, como é que vocês ficariam? Tinha duas mulheres, mais de uma mulher lá. E aí ela fez a pergunta: você ficaria feliz? Como é que ficaria o seu humor quando você ganhasse R$1 milhão? A moça disse assim: R$1 milhão? Eu ficaria feliz, seria maravilhoso você me dar R$1 milhão. Aí a entrevistadora disse o seguinte: como é que então você ia acordar? Como você iria trabalhar? R$1 milhão, hein? Aí a moça disse assim: eu já ia pensar no tipo de investimento, eu já ia pensar como é que eu ia aplicar o dinheiro para que pudesse render mais. Aí a entrevistadora disse assim: e se eu te der R$10 milhões? Como é que você acordaria? Aí a moça assim disse: 10 milhões? É sério? 10 milhões. Aí ela fez assim: eu acho que é a mesma coisa que R$1 milhão. Eu acho que eu ia... Eu penso que eu acordaria falando para todo mundo que eu ia viajar e ninguém ia ver mais a minha cara. Eu ia me embora, ia desfrutar desse mundo afora. A entrevistadora levanta mais uma outra questão. Ela diz assim: porém, eu te dou os 10 milhões e eu chego no dia seguinte e falo assim para vocês: eu te dou os 10 milhões e darei os 10 milhões para vocês, tudo combinado. Mas o fato de você receber os 10 milhões implica numa questão: você não acordará amanhã. O que você faria? Aí a moça, cheio de interrogações nítidas no seu rosto, disse assim: ué, devolve, né? Eu não quero 10 milhões para não acordar amanhã. A entrevistadora disse assim: ué, acordar vale mais que 10 milhões? Aí a moça disse: lógico, né? A entrevistadora disse assim: acordar vale? A moça disse: sim, vale, é claro que vale. Aí a entrevistadora disse: então, por que vocês acordam com tanto mau humor? Se acordar vale mais do que 10 milhões, por que você acorda reclamando? Isso é para você pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Disse ela: se eu acordar vale mais do que 10 milhões, então acorda direito. Você diz assim: tá ruim, o dia tá ruim, o trânsito, pelo amor de Deus, você está acordando, e acordar vale mais que 100 milhões. Bilionários hoje dariam tudo para estar sentado na cadeira que você está acordado. Refugiados dariam absolutamente tudo para ter acordado hoje. Eles agradeceriam muito a Deus por acordarem nesse dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você acordou hoje, pelo menos aparenta. Deu um cochilo aqui, outro ali. Se você acordou hoje, melhor. Se você acordou ao longo de tantos dias, só tem um motivo. E o salmista disse isso por 3 vezes. Não sei se você percebeu,
Mas ele disse isso 3 vezes, para que você não esqueça que você acordou hoje mais uma vez e acordará por um motivo. Está no verso 10, 13 e 14. Se não, veja. Verso 10, qual é a primeira palavrinha que tem aí? Na minha Bíblia tem tu. Tu fazes rebentar fontes no vale. Pule para o verso 13, olha o que ele diz: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Verso 14, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem. Melhor, não foram 3 vezes, foram 4. Sabe o que o salmista está dizendo? Só tem um motivo pelo qual você acorda hoje. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele. Foi Ele todos os dias, Micheline. Contados, Emanuel, com os anos que você viveu, a cada dia que equivale à quantidade de anos que você tem. Porque tu, porque tua, porque tuas, porque fazes. Meus irmãos, se nós não entendermos isso, a gente vai ser ingrato para o resto da vida, achando que tirar na mega da virada vale muito mais que acordar outra vez.